Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos vocês. Vamos começar mais uma aula, tá? Na semana passada, nós corrigimos o módulo 14. Ainda ficou uma atividade para nós finalizarmos lá a correção. Então vamos voltar lá no módulo 14. Vamos finalizar a correção que ficou pendente, tá? E vamos dar prosseguimento à nossa aula, ok? Quem tiver livro é página 24. Quem não tiver livro, tem um PDF lá no grupo que eu compartilhei com vocês. Não da semana passada, tá, pessoal? Compartilhei o módulo 15 e o módulo 16. Nós vamos falar hoje. Por acaso, se alguém não tiver esse módulo, fala aqui comigo que eu compartilho rapidinho aqui para vocês no grupo, tá? Bom dia, Gustavo. Então, para essa semana, ficaram a correção das 3 últimas questões, tá? A 6, 7 e 8. Então, vamos lá, pessoal. O que vocês podem falar sobre a gravidez na adolescência? Lembrando a vocês que é preciso criar 2 argumentos, né? A respeito do tema que a gente está abordando, um favorável e um desfavorável. Cadê os meninos do debate, da polêmica? Só tá Gustavo aqui por enquanto. Pessoal, vocês estão me ouvindo? A gravidez é um estágio. Bom dia, professora. Bom dia. Quem que me deu bom dia? Oi? Eu, professora. Bom dia, Luiz Otávio. Quem estava falando era o Guilherme? Gustavo, desculpa. O Guilherme tá nem na sala. Bom, não, tá não. Então pode falar, Guilherme. Ih, cismei com o Guilherme. Gustavo, perdão. Desculpa a interrupção. Deve ser conhecido para as crianças ter desenvolvimento da gravidez, prejudica toda a adolescência delas. Embora, né, pessoal, a gravidez seja uma coisa boa, né? Você está construindo mais um núcleo familiar, né? Quando ela acontece sem planejamento ou de forma precoce, né, que é o nosso tema aqui, gravidez na adolescência, ela não ajuda, né, não traz tantas coisas positivas, embora uma criança seja sempre algo positivo, mas atrapalha muito, como você ressaltou aí, né? Você tem aí alguma coisa favorável a respeito desse tema? Ou alguém tem, né? Uma posição favorável? Bom, a gravidez, né, não é mais familiar e trabalha mais tempo, né, familiar, a pessoa. Na adolescência,
assim, você está falando muito baixinho, eu não te ouvi direito. Pelo que, por dedução, né? Uma palavra ou outra aí que você falou. Você afirmou que a gravidez ela pode ser positiva pela questão da responsabilidade, é isso? Que esse adolescente vai começar a trabalhar mais cedo, foi isso? Exatamente. A única coisa a favor que eu consegui pegar isso, é muito difícil. Oi, não entendi. É a única coisa a favor que eu consegui pegar disso, porque é muito difícil. E nem sempre essa premissa é verdadeira, né? Porque normalmente os adolescentes, né? Voltando mais aí pro lado feminino, né? As meninas, após essa gravidez aí precoce, elas prosseguem a vida, né? Continua do mesmo jeito, estudando, não pega responsabilidade nenhuma. E quem cuida dessa criança são os pais dela, né? Normalmente. Então, meninas, fica a dica, não façam filho cedo, dá muito trabalho. Mais alguém quer comentar sobre esse assunto? Eu gostaria que alguma menina comentasse. Acho que foi a Tamires, na semana passada, que falou que ela tem uns argumentos, né, muito polêmicos. Já que a gente está falando de gravidez, né? Uma menina podia comentar esse assunto aí pra gente. Alguém quer participar? Professor, Oi. eu vi que quem tem gravidez precoce faz mal, né, pro útero. Uhum. Quem é que falou? Quem é que tá falando? Ok. Eu acho que também é muita responsabilidade para uma pessoa que ainda está na adolescência. Ela deixa de curtir a adolescência dela para ter uma vida mais avançada. Uhum. Verdade. Algumas de vocês são a favor da gravidez na adolescência? Assim, eu não, professora. Não. Isso aí? Não. Acho que ninguém. E para que isso... Pode falar. Quem é a favor porque é prejudicial, né? Para a menina que está no período de formação. Aí acaba se procurando uma realidade diferente, uma vida madura, perdendo a juventude dela. É verdade. Não é legal não, né, pessoal? Como eu falei para vocês anteriormente, né, embora, né, a criança seja um filho, né, seja sempre bom, ajuda, traz felicidades, enfim, para uma família de um modo geral, quando isso acontece de forma precoce ou sem planejamento, né, que tem gente que está numa idade boa para constituir família, porém não se planejou, né, para o que vem depois da criança, né? Porque é um mundo, é uma vida antes da criança e uma vida totalmente diferente após a criança, né? Não sei se vocês já ouviram aquele ditado, desde que a palavra não é bem essa, né? Mas enfim, desde que eu tive filho, nunca mais comi, né? A palavra é outra, mas o contexto aqui não cai bem. É mais ou menos assim, né? Vocês podem perguntar aí para qualquer mãe, da idade que for, tem um antes e depois do filho, né? Da gravidez. Então, né, pessoal, como que a gente pode prevenir isso, né? Essa gravidez precoce, tendo consciência, né? Se precavendo. Professora, Oi, pode falar. Alex pediu para avisar que ele está sem internet. Ok. Né, a gente tem que tomar as medidas necessárias para que isso não aconteça, né? Prosseguindo, pessoal, o poder da mobilização social da internet. O que vocês têm a dizer sobre esse ponto? Bom, a internet
internet tem um poder imenso para mostrar uma força pública, né, para combater coisas que são prejudiciais à sociedade e fazer movimentos também. Isso é nada a favor. Já o contra é que a sociedade, a internet, massacra muitas pessoas por erros delas. Elas querem que todo famoso seja perfeito. E quando ele erra, logo todo mundo vai saber, porque a internet todo vai falar sobre aquilo e vai colocar uma pressão nessa pessoa. Eu acho que isso É complicado, né, pessoal? Mais alguém quer comentar sobre o poder da mobilização social na internet? Da internet? Então, como o Alex... gente, hoje eu não tô boa de nomes, não. Vocês já viram, né? Eu tô trocando tudo. Como o Gustavo falou, a internet, né, a rede social de um modo geral, a internet, né, generalizando, tem um poder muito grande, seja para o bem ou seja para o mal, né? Aqui a gente está falando da questão da mobilização social, né? Ou seja, aqui o tema pode ser tanto benéfico quanto maléfico, né? A gente tem aí duas vertentes. Essa mobilização social pode ser uma campanha benéfica ou não. Então, é sempre bom a gente tomar cuidado aí com o que a gente vai colocando aí na rede, né, galera? Não expor demais, porque às vezes isso daí pode até virar contra nós. Alguém mais quer comentar sobre o número 7? Então, número 8, pessoal. Políticas afirmativas na educação. Avanço ou retrocesso? E aí, pessoal? O que vocês acham? Alguém pesquisou sobre isso? Professora, eu não sei se eu coloquei certo, mas, tipo assim, eu coloquei que seria um avanço, porque eu acho que quando você usa a internet para questão de escola, pode ajudar muito. Mas seria um retrocesso, porque eu acho que poderia ser melhor. Ok. Mas aí, no caso, a sua resposta é a número 7 ou a número 8? A 8. Ok. Mais alguém quer comentar? Quem que falou comigo? Foi Karine. Eu, Karine. Ok, Karine. Galera, um pedido que eu não fiz para vocês hoje. Liguem as câmeras, por favor. Como o Guilherme falou, liguem as câmeras, jovens. Então, né, o que são as políticas afirmativas na educação, né, pessoal? Estaria aí relacionado a aquelas medidas, né, não chegaria a ser lei, mas enfim, medidas, né, temporárias, provisórias, que são tomadas a fim de diminuir a questão da desigualdade, como a gente está falando aqui na questão da educação, né? A desigualdade educacional, a gente poderia incluir aqui questões raciais, étnicas, enfim, né? Seriam essas questões aí.
E aí entra essa questão, né? Por exemplo, como a gente estava falando sobre essa questão racial. Como que a gente vê essas políticas afirmativas, né? Dentro de uma escola? Eu sou, por exemplo, as cotas raciais. Há quem a favor, há quem é contra, né? E tem também os que estão aí no meio termo, não pendem nem para um lado nem para o outro. Estaria voltado mais para essa área aí. Por exemplo, essa situação, como a Karine até falou, a gente poderia dizer, fazer uma afirmativa aqui, que é uma ação... Professora, Oi. Alex entrou. Vi ele aqui. Bom dia, Alex. Bom dia, professor. Obrigada quem me avisou aí, tá? Como eu estava falando, Nada. a gente, né, essa questão do ensino, né, à distância, do ensino remoto, de uma certa forma é uma política afirmativa, né, porque é uma medida especial e temporária, né, já que no Brasil a gente não tem isso não faz parte enfim, das leis, né, que regem aí a educação de um modo geral. Isso não é vigente no nosso país com relação à escola básica, né, Fundamental 1, Fundamental 2, ao médio. Isso daqui não é uma realidade nossa. Então, como a Karine bem falou, né, são medidas positivas, né, já que nós vivemos um momento em que, se não fosse criada uma ação, por exemplo, uma política afirmativa nesse sentido, provavelmente hoje, né, aluno nenhum estaria estudando e nem professor nenhum trabalhando, né? Então, o caos social, né, e da educação aumentaria. Então, após, né, essa situação aí passar, né, tudo se normalizar, que é o que a gente espera, aí a gente vai ver se isso prossegue ou se a gente volta àquele modelo, né, anterior, antes da pandemia, né, pessoal? E vocês estão gostando do ensino à distância? Sim. Algumas coisas sim, professora. Outras não. Não, o que é que vocês não... Eu já sei o lado que vocês gostam, né? Sei não, assim, imagino, né? Tipo, você tá em casa, né? Você pode acordar 7 horas da manhã, né? Na escola não, principalmente as meninas, né? Tem que levantar mais cedo, se produzir toda para ir, né? Chegar chegando na escola. Essa daí é a parte que todo mundo fala, mas qual é a parte que vocês estão achando ruim? Professora, na sala é melhor, né? Tá todo mundo junto. Né? É verdade. E sem contar que a gente visualizando é melhor, né, pessoal? Por mais que estejamos tendo aula, né? Vocês estão aí olhando, mas brasileiro tem muito essa questão, né, de corpo a corpo, né? Cara a cara, né? Nós somos assim um povo bem caloroso. Pessoal, vamos pular para a página 31, módulo 15. Por favor. Página 31, módulo 15. Quem não tiver livro, vai lá no WhatsApp que tem o PDF do módulo lá para vocês. Entrou uma galera, saiu uma galera. Eu vou fazer aqui a chamada para ver se todos estão aqui comigo. O Alex.
Ok. Alex. Presente. Bianca. Presente. Carlos Victor. Carlos Vitor, você está aí? Gustavo. Presente. Júlia Victória. Presente. Karine. Presente. Luana. Presente. Luiz Otávio. Luiz. Maria Eduarda Gonçalves. Presente. Maria Eduarda Lucas. Presente. Alguém que eu não chamei, pessoal? Eu, Carlos Vitor. Carlos Vitor? Acabei de te chamar, te chamei até 2 vezes. É porque eu tive que ir ali. Aí eu voltei agora. Aham. É por isso. Mas você não tem que ir ali não, você tem que ficar aqui mesmo com a gente, tá? Não, foi no banheiro. Você não levou o celular. Mais alguém que eu não chamei? Luiz Otávio, você tá aí? Tô aqui, professora. Então fica atento aí, tá? Vamos lá, pessoal. No módulo 15, página 31, a proposta aqui pra gente é construir textos, tá? Essa atividade aqui nós tínhamos que fazer na semana passada, mas como a nossa conversa estava muito agradável, né? Falamos muito, conversamos muito, né, com relação às atividades. Foi uma aula assim, muito gostosa e de muito proveito, pelo menos no meu conceito. Nós não fizemos, não entramos no módulo 15, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa prévia aqui que ele dá pra gente no início, tá? E essa atividade do módulo 15, pessoal, vai ficar para casa, para vocês, ok? A gente só vai falar aqui parte aqui do início, tá? Alguns conceitos que ele fala pra gente, a gente vai pular para o módulo 16, certo? Compreenderam? Sim. Certo. Então vamos lá, pessoal. Construindo textos, conhecendo. Eu vou começar a leitura e depois vocês prosseguem, tá? Para escrever um bom texto, o emissor deve tentar colocar-se o máximo possível no lugar do receptor, a fim de perceber como a mensagem vai ser recebida por este. A fim de não perder o direcionamento da mensagem, é necessário planejar alguns passos da construção do texto. Alguém continua para mim, por favor. As principais qualidades de um bom texto são a correção, o uso correto da língua portuguesa dá ao texto e ao emissor mais credibilidade. A concisão. Um texto mais sintético e breve consegue chamar muito mais a atenção do leitor por sua clareza e objetividade. A imparcialidade. Um texto justo, sem considerações ou motivações pessoais, aproxima o leitor da causa
explicitada, levando mais rapidamente a concordância com as ideias propostas. Não imponha suas opiniões, deixe o leitor livre para formar o seu próprio julgamento. Seja o mais claro e específico possível, substituindo palavras de efeito ou significado vago ou explicações das inferências para o leitor. Nem as inferências. A precisão, a exatidão e o rigor na exposição das ideias e possibilidades do texto traduzem a ordem e a consonância em que foi pensado, possibilitando a aceitação maior da argumentação dos motivos expostos. Fatos sempre informam mais do que opiniões subjetivas. A simplicidade, a força da naturalidade deixa o texto mais compreensível por se mostrar único e verdadeiro. Dando-lhe força e rigor. Ok, obrigada. Aí ele finaliza aqui falando pra gente, né, que o planejamento das ideias é fundamental. Oi? Você tá muito afastado. Não dá pra te escutar. Ué, peraí. Ai, gente, desculpa, devo ter desligado aqui sem querer. Nem prestei atenção. Prosseguindo aqui, né? Ele finaliza, ele fecha aqui esses pontos que ele ressalta, dizendo que o planejamento das ideias é fundamental para um bom texto. Aí ele dá, né, aqui um conselho, né? Seja coerente e conciso. Então vamos lá, pessoal, não tem muito mistério, né? Tudo isso aqui vocês já estudaram, vocês já viram, não é nada de novo, mas falando aqui um pouquinho, né, sobre esses pontos que ele ressalta, né? A correção, ou seja, a gente quando vai produzir textos, temos que dar prioridade à língua culta, né? Temos que seguir as regras gramaticais, porque embora você possa manter uma informalidade, talvez num texto, vai depender muito do público que você quer alcançar, né? Você não vai, uma suposição, escrever para investidores, executivos, usando aí marcas da oralidade. Mas se o público que você quer alcançar é um público jovem, você vai fazer um pouquinho desse uso dessa informalidade, né? E mesmo assim, né, gente, a falta, né, da formalidade, ou seja, você não usando aqui, empregando todas as palavras de um modo formal, né, não significa que você vai quebrar as regras gramaticais. Informalidade não é erro gramatical, tá? São duas coisas bem diferentes. Ele fala aqui sobre a concisão. O que é a concisão, pessoal? Vocês já devem ter ouvido esse termo, né? Quando a pessoa fica falando e não chega a lugar nenhum e de repente ela falou tanta coisa e não falou nada do que tinha que ser dito. Ou seja, fica enchendo linguiça, né? Aquele modo popular de se falar. Ou seja, isso é o que? É a falta de concisão. Né? É aquela pessoa que fala e nunca chega a ponto nenhum, fica falando de coisas irrelevantes e no final das contas você não consegue concluir o que se queria passar, né? Então ele está explicando aqui que a concisão é um ponto muito importante, ou seja, você tem que falar muito em poucas palavras, e aí você faz o bom uso, né, das regras gramaticais, mesmo que você aí fale, né, de uma forma um pouco informal, dependendo do grupo que você está escrevendo, né? A questão da imparcialidade, né? Você não já chegar para o seu leitor com uma ideia formada, uma ideia sua. Ele diz o quê? Que você passa a informação de uma forma imparcial e deixa que o seu leitor ele tire as conclusões desse texto que você produziu, do que ele acha, né? Que é a melhor forma aí de você acabar trabalhando os textos, né? Você não ser pessoal aí. A precisão
né? Ele está dizendo que eu venho abordando aí o mesmo ponto lá em cima que eu abordei na concisão, né? Você não ficar dando voltas e voltas e voltas e voltas e nunca chegar a lugar nenhum. Ou seja, você vai fazer aquela apresentação do assunto e aí você vai direto ao ponto. Vou falar sobre o assunto, não ficar, né, trazendo pontos ali irrelevantes, né? Você precisa ser preciso. E ele vem abordando, após a precisão, a simplicidade. Ou seja, você vai falar de uma forma natural, você não precisa lá estar com o dicionário do seu lado, né, e colocando palavras que as pessoas não compreendam. Por exemplo, você vai abordar aí o seu texto, o leitor que você quer abordar é o público jovem. O público jovem não fala igual uma pessoa de, talvez, vamos pensar assim, né, um avô, né, de tal 60, 70 anos, eles têm uma linguagem diferente do público jovem. Independentemente do público, né, você vai usar palavras simples que esse contexto seja compreendido ali, tá, pessoal? Então, como eu falei para vocês, vai ficar o praticando e o praticando em casa para vocês fazerem em casa, certo? Na próxima semana a gente vem corrigindo essa atividade. Ok, pessoal? Ok. Alguma dúvida com relação a esse módulo? Não, professor. Ok, pessoal. Não. Então vamos pular lá para o módulo 16, página 41, que é o assunto que a gente vai tratar com um pouco mais de profundidade hoje. Página 41, módulo 16. E lembrando a vocês novamente, quem não tiver livro, tem um PDF com essa atividade, com esse módulo do livro lá no grupo do WhatsApp. Então vamos lá, pessoal. No módulo 16, ele vem falando sobre a publicidade, tá? Então, vou começar a leitura e a gente vai dividindo essa leitura aqui, tá? O Gustavo já leu para mim o texto lá do módulo 15. Vamos fazer aqui, continuar a leitura para todos participarmos, tá? Publicidade e propaganda são instrumentos estratégicos de marketing para que empresas e instituições atinjam o mercado de consumo divulgando seus produtos, serviços e marcas e ideias, tá? Alguém continua aí para mim. A publicidade é uma atividade de intermediação. É uma atividade de intermediação. Agências de publicidade contrataram serviços de terceiros em nome de seus clientes. Esses serviços dão-se em duas pontas: produção, design, modelos de redação, computação gráfica e veiculação. As massas de dinheiro que circulam pelas agências são originadas dos clientes e repassadas aos terceiros que prestam os serviços propriamente ditos. A propaganda é responsável pelo sustento de boa parte da mídia e inseparável do setor de negócios e de produção. Ok, obrigada. Foi a Karine, né? Não, fui eu, Júlia. Júlia, desculpa. Gente, eu peço desculpa a vocês, porque como eu já falei, falei algumas aulas atrás, normalmente, né, como a gente nem sempre aqui está se vendo, né, não tem aquela
aquela questão de escola, a professora é muito ruim de nome, né? Mas de rosto, eu sou boa fisionomista, eu nunca esqueço um rosto. Porém, por falta também dessa convivência com vocês, né? Nem sempre eu consigo aí associar o rosto de vocês ao nome, tá? Muito obrigada, Júlia. Outro aluno continua para mim essa leitura. E o marketing? O que é marketing? Quem vai continuar para mim a leitura? Eu. Eu quem? Marketing. Carlos. Ok, Carlos. Marketing é responsável pela análise do mercado, pela concepção do produto, pelo design, pela embalagem e pela marca. Passa pela comunicação com o mercado através das várias mídias, mídia tradicional, marketing direto, propaganda pela internet, etc. E chega à formação de preço, logística, de distribuição. Essa palavra que eu não sei, Merchandising. Não sei. Tá. E promoção nos pontos de venda. Apesar de ser geralmente confundida com a publicidade e propaganda, a área de marketing vai além desse universo. Estreitamente ligado também às atividades de administração. O marketing deve não só descobrir o que o mercado quer e satisfazer esse desejo, mas fornecer o que o mercado ainda não sabe o que quer, ou seja, se antecipar aos potenciais consumidores. Nos dicionários de língua portuguesa, propaganda e publicidade aparecem como sinônimos, apesar das pequenas diferenças. Ok, obrigada, Carlos. Quem continua aí para mim? Propaganda. Eu vou ler. Propaganda é tudo aquilo que está contido em anúncios e peças publicitárias, feito de forma paga para se receber publicidade. Publicidade é aquilo que envolve todo o conjunto formado por veículos, agências, ações, etc. Por isso chamamos meio publicitário, de peças publicitárias. Também toda ação recebida do meio de forma espontânea, não paga. Finaliza aí pra gente, por favor. Selecionamos algumas marcas de produtos e propagandas para ilustrar as ideologias que podem ser transmitidas por elas. Propagandas de cigarro mostrando os malefícios que o fumo pode trazer. Ok, muito obrigada. Sintetizando, pessoal, publicidade... Nada. Oi? Quer falar alguma coisa? Não falei nada. Ok. Publicidade versus, né, propaganda. Então, a propaganda constitui-se de ações que estão voltadas para a difusão de ideias, principalmente políticas, e a publicidade constitui-se de atos que possuem como objetivo dominante incentivar o consumo de produtos. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês. O que vocês compreenderam desse texto? Conseguiram entender a diferença entre propaganda e publicidade e o marketing? Sim ou não, pessoal? E a publicidade é um conjunto de tudo também, e ela é uma ação espontânea e não paga, diferente da propaganda, que é feita por forma paga, né? Que é o objetivo de propagar alguma coisa. Isso, muito bom. E o marketing? O que é o marketing? O marketing é como se fosse um estudo para o mercado, né? Como a gente pode vender aquilo, como a gente pode mostrar para as pessoas, mostrar que a gente quer vender. Certo.
Mais alguém, pessoal, quer compartilhar o que você compreendeu do que é publicidade, propaganda e marketing? Eu acho que marketing são, como é que eu vou dizer, oferecendo algo de formas visuais, fazendo que o consumidor compre e fazendo meio que a cabeça, alguma coisa assim. Não só isso, mas também algo visual. Isso não seria publicidade? Meio confuso, né, pessoal? A gente meio que compreende, ao mesmo tempo parece que a gente mistura as ideias. Então, pessoal, lá embaixo, no sintetizando, embora meio que, no meu ponto de vista, essa apresentação aqui de publicidade, ela é um pouco confusa, mas a gente consegue compreender aqui, tá? No geral aqui, qual é a informação que o livro dá pra gente, tá? O que é publicidade? Lá embaixo ele fala o seguinte, que a publicidade é gratuita. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que diferenciar. Então, vamos lá, abordando aqui a questão da publicidade. A publicidade, teoricamente, tá, pessoal, é quando alguém fala de você, tá? Seja mídia, seja mídia de um modo geral, mas enfim, né? Tá nas redes sociais, né? Que o produto que o Gustavo vende é um produto muito bom, de qualidade. Eu estou falando isso na mídia ali, na minha rede social, né? Ou seja, eu estou fazendo publicidade do Gustavo, tá? E aí, o que acontece, né, pessoal? Essa exposição espontânea é a publicidade. Porém, a gente tem um detalhe, né? A publicidade, normalmente você paga, como aqui no início ele fala pra gente, você paga pessoas que fazem a sua publicidade, tá? Então, a ideia, né, da publicidade, embora seja aquele conceito que é gratuito, é quando se fala de você de uma forma, ou do seu produto, da sua empresa, de uma forma espontânea, eu estou pagando uma agência de publicidade para fazer isso. Esta agência, ela vai lá e repassa esse valor para terceiros, né? E aí a gente começa essa questão de estar falando de você. Ou seja, a ideia é o quê, né? Quer ver uma coisa? Vou tentar trazer para o mundo dos famosos. Não sei se vocês já ouviram isso. A pessoa está saindo lá do apartamento e caminhando lá, enfim, Copacabana, seja lá onde que essa pessoa está caminhando, né? Tem um paparazzi ali, batendo um monte de foto da pessoa, registrando todos os momentos. Esse fotógrafo, ele foi pago, tá, por esta pessoa, né? Esse artista, ele paga esse fotógrafo para expor, ou seja, fazer publicidade dele. Aí esse fotógrafo, por sua vez, como a gente leu aqui, né, a questão do design, do modelo, da fotografia, enfim, todo aquele cenário ali que é montado, que o repórter, o fotógrafo, desculpa, ele vai montar, às vezes até repórter também, né, que ele vai montar aquela situação ali, aquilo tudo já foi combinado, né, com a pessoa que o contratou, e esse fotógrafo, a parte final dele é o quê? É transmitir esta informação para uma agência veiculada. Eu vou publicar isso aqui, eu vou vender essas fotos aqui para um jornal, eu vou vender essa informação aqui para uma revista, eu vou vender isso aqui vou pôr lá no Facebook. Ou seja, essa divulgação que foi feita se chama o quê? Publicidade. Embora o conceito diga que é gratuito, que não é pago,
de uma certa forma foi pago. Mas toda vez que eu espalho informações e que as pessoas começam a comentar, olha, a Luana Piovani não sei o que lá, olha, a Anitta que não sei o que lá, olha, o Bolsonaro, isso é publicidade. E a ideia seria o quê? Publicidade está relacionado a mercadologia, ou seja, tudo que está envolvendo aí essa questão, né? Por exemplo, de marcas, de produtos, está envolvido dentro de publicidade. Compreenderam? Ou não? Entendi. E propaganda? Propaganda é quando a gente faz o pagamento, né, para falarem de você. Eu estou pagando para falar de mim. Por exemplo, Guanabara, né? Quem assiste televisão é um saco, né? Aquelas propagandas do Guanabara, né? Direto ali. Embora, como eu falei para vocês, parece que a ideia se mistura, ela é diferente. Por quê? Seria como eu citei aqui o exemplo, o Guanabara pagando propriamente dito essa emissora, né, de televisão, enfim, esse veículo aí de comunicação, ou seja, né, há ali um acordo direto ali com essa emissora, tá? E aí, como foi quem que falou? Acho que foi o Gustavo, né, que falou a questão da ideologia, de ideias. Foi o Gustavo? Foi você, Gustavo? Professora, nem lembra. Enfim, né? Que um de vocês, um dos meninos, falaram o quê, né? Que a propaganda está relacionada à propagação. Muito bem colocado. Por quê? A propaganda, de uma certa forma, né, esse conceito, ele foi criado lá na época que o catolicismo ele estava se estabelecendo, né? Então, a ideia era o quê? Propaganda vem de propagare, ou seja, era a propagação da fé. Então, a propaganda está relacionada à ideologia, compreenderam? Ou seja, ideias. E, né, um outro ponto aqui é que é paga, mas é paga diretamente, né? Não tem essa questão, né? Por exemplo, a revista está falando de mim. A revista ela paga essa informação para o repórter. Mas eu, quando estarei lendo essa revista falando de você, de uma certa forma eu vou comentar com um colega que vai comentar com outro e eu estou fazendo o quê? Publicidade, né? Eu estou fazendo ali é uma forma espontânea ali da gente estar comentando sobre uma pessoa, só que de uma forma que não foi diretamente paga. Seria aquela ideia assim, né? Eu pago fulano e o fulano faz o trabalho por mim. Essa é a ideia da publicidade, da propaganda não. Eu já coloco aquilo ali diretamente. Por exemplo, né, a gente sabe que anúncio do Guanabara, seja lá qualquer anúncio que a gente tenha na televisão, nos jornais, são pagos, certo, pessoal? E aí, deixa eu compartilhar com vocês umas fotos aqui. E marketing, pessoal, o que é marketing, né? O marketing é quando aquele setor, né, que quer, enfim, né, ele quer satisfazer esse consumismo, né, do consumidor. Isso significa o quê? Que, como ali no nosso texto ele fala, eu não só procuro oferecer o que o consumidor quer, eu tenho que me antecipar a novas tendências. Por exemplo, aqui no Brasil a gente só tem uma versão da Coca-Cola, né, que é essa que todo mundo conhece. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem uma versão aí de cereja. Você nunca ouviu falar, mas tem uma versão de cereja lá nos Estados Unidos. Que eu não sei se é bom, né, para falar a verdade, enfim, né. O marketing está relacionado o quê? Aos quatro pilares do marketing, que são o quê? Produto, produção, preço e praça.
Ou seja, eu tenho a pessoa que faz marketing pergunta o quê? Qual produto que eu vou vender? Qual oferta que eu vou fazer para o cliente? Ah, mas qual é o preço que eu vou vender esse meu produto? E aonde eu vou vender? E aí a gente chega naquele ponto da Coca-Cola. Por exemplo, como eu falei, no Brasil a gente só tem uma versão da Coca-Cola, mas nos Estados Unidos, como a praça, né, que é o meu quarto pilar aí do marketing, ele está mais aberto enfim, a novos sabores da Coca-Cola, eles vão lá e oferecem lá Coca-Cola sabor cereja, né? Então, a ideia do marketing é essa, está totalmente voltado aí para o mercado consumista e busca o quê? Satisfazer o que o cliente quer, o que ele precisa, está relacionado o quê? A ideias, a produtos, a consumismo, né? Propriamente dito. E dentro da, como eu falei para vocês, dentro da publicidade, né? Eu tenho lá uma assessoria que é paga. Eu pago a assessoria e essa assessoria faz todo o trabalho por mim. A propaganda, aí a gente tem várias aí, as propagandas governamentais. Acho que no livro ele vem falando. Peraí, deixa eu fechar aqui o WhatsApp. No livro ele vem falando, lá no finalzinho, que a propaganda não, é lá embaixo no sintetizando, que a propaganda, né, ele vincula a política, mas a gente não tem só a propaganda política, né, pessoal? A gente tem vários tipos de propaganda. Por exemplo, Tomodoril Adoçumil. Isso é uma propaganda. De quê? De um remédio, eu quero vender um medicamento. Então não existe só a propaganda política, a Coca-Cola, né? Beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Tem essas brincadeiras aí que a gente vê no mercado. Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu achar aqui primeiro. Alguma dúvida, pessoal? Com relação a publicidade, propaganda e marketing. Pessoal, a gente tem, vocês já devem ter visto, essa foto aí que eu coloquei para vocês, não deve ser lá no grupo do WhatsApp, tá, pessoal? A gente tem, pessoal, algumas, né, características aí da propaganda. Ai, o que eu fiz aqui? Socorro. Então, olha lá, pessoal. Lá no WhatsApp, compartilhei lá 3 imagens com vocês, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Dentro, né, da publicidade, como eu falei para vocês, a gente tem o que, né? A publicidade, a propaganda, a gente tem o que? Embora, como foi lido lá, no dicionário ele meio que coloca essas duas como sinônimos, eles têm essa diferença que eu já falei para vocês. É pago indiretamente, né? Que é a publicidade, e a propaganda é pago diretamente, tá? A publicidade está relacionado à mercadologia e a propaganda à ideologia. Então, lá no WhatsApp, não sei se alguém já viu, eu tenho lá horta de elite, eu tenho um anúncio aqui do dicionário Aurélio com o seguinte dizer: bom para burro. E eu tenho aqui uma terceira imagem
que vem escrito compre antes que acabou. O que vocês compreenderam dessas 3 imagens que eu compartilhei com vocês? Alguém compreendeu, pessoal, alguma coisa? Bom, o do Aurélio é bom para burro, né? Acho que o Aurélio é um dicionário que pessoas ignorantes deveriam aprender mais, né? Aí colocou a seguinte frase, bom para burro. Só isso que você entendeu da horta. Então, mas você não lembra de nada? Horta de Elite? Não, eu lembro do Tropa de Elite. Aí é uma comparação. Isso. Se não for hortifruti, teste pra sair. Exatamente, né? E a terceira imagem é um pouco mais complicada que a gente, assim, meio que... você, quando lê de primeira, você fica assim, compre antes que acabou. Você fala, nossa, esse verbo, ele não tá... não combina, né, com o contexto ali. Então, vamos lá, pessoal. Vou falar aqui alguns pontos para vocês, né? Normalmente, em textos publicitários, a gente tem o quê? A gente tem a presença, como vocês viram, da linguagem híbrida. O que é linguagem híbrida? É linguagem verbal e não verbal, tá? Você vê aí a figura, né, do tomatinho de boina, bonitinho, e isso aqui é a minha linguagem não verbal, né, que consiste o quê? Em figuras, imagens, cores, enfim, né, tudo que não é escrito, a grosso modo falando, né. E a parte que está escrito, né, horta de elite, se não for hortifruti, pede para sair, lá embaixo, né, você tem a logozinho da empresa, né, hortifruti. Isso que é a minha linguagem verbal, né? Tudo que é escrito com palavras. E aí a gente vê aqui, nessa primeira imagem que eu compartilhei para vocês, a intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando um elemento que eu amostro, ele faz ligação com algum outro evento, ou seja, textos conversando entre si. Como você bem falou, aqui ele está fazendo uma alusão ao filme Tropa de Elite, Horta de Elite. Aí você vê lá a boinazinha, né? Vê a empresa, né? Que ele vem falando, se não for Hortifruti, que é a minha empresa, né? Que é a empresa que está fazendo essa publicidade, né? Essa propaganda, que está falando, né? Se não for Hortifruti, pede para sair. Aí a gente falou aqui da intertextualidade, né, e da linguagem verbal e não verbal que a gente vê em todas essas figuras. Agora falando um pouquinho sobre essa segunda foto, tá? Essa segunda imagem. Aurélio, né, o dicionário Aurélio, bom para burro. Você falou um dos pontos, acredito que foi o Gustavo que fez esse comentário. Você ressaltou aí a questão de uma das interpretações, né? A gente tem lá tanto a ambiguidade quanto a polissemia, tá? Nos textos publicitários aí, tá? E o que é a ambiguidade? A ambiguidade é quando eu tenho aquela variedade de interpretação de um discurso. Tá? Então, por exemplo, dependendo do discurso, eu vou entender uma coisa ou outra. O que é a polissemia? A polissemia é essa multiplicidade de significados de uma palavra, né? Vocês provavelmente passaram lá por aquelas palavras pela homonímia e
paronímia, né? Que vem, uma fala o quê? Uma tem a mesma escrita, a mesma grafia, a outra a grafia, às vezes o som só é parecido, mas a grafia é diferente, o significado é diferente, né? Manga de blusa, manga fruta, né? Essa é a ideia aqui. Então, Gustavo, ele abordou qual ponto, né? Justamente um dos pontos da polissemia da palavra burro, que é o quê? Já que é um dicionário, né, ele serve para pessoas menos inteligentes. Eu estou chamando essa pessoa de burro. Ou ele significa o quê? Bom para burro, que é uma expressão que a gente usa muito. Significa o quê? É muito bom. Não tem gente que usa isso? Hoje não mais, né? É bem difícil a galera jovem usar esse termo aqui, mas o pessoal aí da minha idade, mais velho do que eu, normalmente usa muito esse termo, né? E isso aqui é bom para burro. Não significa que o burro, eu tô chamando a pessoa de burra, ou eu sou burra, enfim, né? A ideia é o quê? É que é muito bom. Então, aquele trabalho que é a polissemia da palavra burro. E aqui, gente, a minha terceira figura, compre antes que acabou. Qual é a informação que eu estou passando aqui para quem viu essa imagem? É que a procura desse livro, ele é muito bom, ele é tão bom, que a procura dele é muito grande. E aí eu falo, compre, né? Eu tenho o que? A presença de verbos no imperativo, compre, antes que, aí eu falo, acabou. Ou seja, eu não consegui nem terminar de falar, o meu produto já acabou de tão bom que é. Ou seja, vocês observam aqui nessas três figuras, principalmente nessa terceira imagem aqui, a questão da propaganda e do marketing. Porque eu tenho que um jogo de palavras, eu tenho que ter, com relação ao meu segundo exemplo aqui, do Aurélio, um conhecimento de mundo, eu tenho que compreender o que? Oi, pode falar. Eu desativei a câmera porque meu notebook tá na tomada. Ok. Tá, pessoal? E qual é o objetivo que a publicidade, de um modo geral, né, os textos publicitários, a propaganda e o marketing tem, né? É persuadir, é te fazer comprar a ideia, né? Comprar o produto, você aderir a esse estilo para você. Então, voltando lá para o nosso livro, né, essa que é a ideia. Então, a minha terceira figura está mais voltada o quê? Para o marketing. Ou seja, eu estou propondo ali um livro que todos vão... que é muito bom, né? A puxada dele é muito boa, a leitura é ótima, é maravilhosa, e aí, se você não correr o mais rápido possível, esse livro vai acabar. Você vê aí a questão do marketing, da propaganda também, e dos textos publicitários, tá, pessoal? Galera, alguma dúvida aí com relação à atividade? A esses três assuntos que foram abordados? Não. São 8h45, pessoal. Vocês querem fazer o praticando ou vocês deixam o praticando e o praticando em casa do módulo 15 e 16 para casa? O que vocês escolhem? Para casa. Se bem que aqui não é bicho também de sete cabeças, né? Eu tenho lá a minha primeira, o que é propaganda, o que é marketing, o que é publicidade, que foi tudo que a gente praticamente falou aqui, né? Então tá, pessoal. Então está ficando para casa. Módulos 15 e 16, tá? Praticando e praticando em casa, desses dois módulos. Na próxima semana a gente vem corrigindo, ok? Tá bom. Não se esqueçam. Ok. Certo. Não se esqueçam, pessoal, de fazerem as atividades e me enviarem, por favor, tá?
Não deixem de enviar, porque, como eu já falei para vocês, tudo isso conta participação, conta nota bimestral, tá bom? Pessoal, olha só, quando finalizar a aula, eu vou compartilhar com vocês um formulário, tá? Vocês também façam e me entreguem durante a semana. Beleza, pessoal? Então, reformulando aqui, falando novamente. Tá bom. Praticando e praticando em casa do módulo 15 e 16 ficou para casa. Certo? Façam e me entreguem. Vamos à chamada, pessoal. Quem eu chamar já pode sair. Tá? Já me despeço de vocês. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês, boas aulas e até a nossa próxima aula. Alex. Bianca. Presente. Tchau, tchau, Bianca. Tchau, professor. Carlos Vitor. Gustavo. Presente. Tchau, professor. Tchau, tchau, Gustavo. Júlia Vitória. Presente. Tchau, tchau, Júlia. Até a próxima. Karine. Tchau, professor. Presente. Tchau, professor. Tchau, Karine. Até a próxima. Luana. Presente, professor. Tchau. Tchau, até a próxima. Luiz Otávio. Maria Eduarda Gonçalves. Presente. Tchau, tchau, Maria. Até a próxima. Maria Eduarda Lucas. Presente. Tchau, Tchau, professor. tchau. Até a próxima. Alex, você tá aí? Desculpa, não sei se a senhora chamou, não escutei. Te chamei. Ok. Tchau, tchau, Alex. Até a próxima. Tchau.